Boa noite. Estão me ouvindo, gente? Vamos passar aí o som, a imagem? Estão me ouvindo? Tá joia, Lucimar. Vou fazer uma apresentação aqui, vou falar um pouquinho, vou esperar o pessoal ir entrando, tá bom? Gardênia, boa noite. Verônica, tá me ouvindo bem, né? Ótimo. Obrigada, sejam bem-vindos. Clerc, tudo bem? Seja bem-vindo, Paula. Vamos para mais uma live, né, gente? Do programa De Repente 50. Começando hoje, dia 12 de agosto, às 20 horas, aqui no Instagram. Né? Hoje a gente tem uma convidada super mega especial, né? Para muitos de vocês, eu acredito que não precise nem de grandes apresentações, né? Muita gente acompanha ela no LinkedIn, faz os cursos dela, né? Hoje a gente vai ter com a gente aqui a Lucimar Delaroli, tá? Então vamos lá, vamos aguardando o pessoal ir entrando. Tá joia, tudo ótimo, né, Clerc? Graças a Deus. É muito top, né, Verônica? Nossa, cada semana que passa a gente traz um convidado especial para falar de coisas que realmente importam nesse momento que a gente está vivendo. E a Lucimar é uma pessoa mega, mega especial. De fato, eu acredito que a nossa conversa de hoje vai ser um bate-papo, né? A gente não vai nem colocar como uma entrevista, né? Vamos deixar a nossa convidada bem à vontade para ela falar a respeito de felicidade, né? Para os 50 a mais. É um assunto bem amplo, né? Subjetivo, dá tantas interpretações, né? Cada um entende a felicidade de um modo diferente. E só para lembrar, antes da gente iniciar a nossa live, o programa De Repente 50, ele tá muito atuante nas redes sociais, principalmente aqui no Instagram, tá? A Verônica Maranhão, minha parceira de trabalho, eu me chamo Ailane Rodrigues. Esse projeto, gente, ele iniciou de uma observação, de uma necessidade, né, que a gente via no mercado de trabalho em relação aos profissionais matures, né, profissionais 50 a mais. A gente sabe que muitas empresas ainda têm, né, o preconceito de contratar ou de manter no seu quadro de funcionários pessoas que passam de uma determinada idade, né, por diversas questões. Né, questões essas que a gente está trabalhando junto às empresas, né, e junto aos candidatos para que a gente quebre, né, essa barreira. Então, o programa De Repente 50, ele oferece tanto consultoria para as empresas quanto para os candidatos, né? Então, se você quer fazer, de repente, aí uma transição de carreira, Ailane, eu estou precisando reavaliar o meu currículo, vou participar de uma entrevista de emprego, quero saber, né, o que está rolando hoje lá no mercado, como é que eu vou me comportar. Então, todo esse trabalho, o programa De Repente 50 tem lá para você, tá? Então, não deixa de entrar em contato com a gente, não, através do direct aqui do Instagram, ok? Então, vamos lá, né? Algumas pessoas já entraram aí, já são 20 horas e 5 minutos. Eu sei que o assunto aí, ainda mais com a Lucimar, que não gosta, né, quase de falar, fala pouquinho, né, é muito tímida, né, então a gente realmente não pode adiar mais esse papo. É um papo necessário, ainda mais num período de pandemia, onde as pessoas estão vivendo momentos assim incertos, né, então a gente precisa falar sobre coisas felizes. Então, sem maiores apresentações, tá? Vou trazer a Lucimar Delaroli. Ela vai fazer uma apresentação, né, para vocês e em seguida a gente vai adentrar aí nos nossos comentários. Oi, Lucimar! Seja bem-vinda! Olá, minha Olá! amiga! Você estava fazendo Tudo fofoca bom? de mim, né? Eu Falando que estava eu aqui falo falando que muito você é de muito tímida. pecado. É muito tímida, né?
Lucimar, Muito feliz. eu tive assistindo no YouTube o seu canal. Olha, eu acompanhei todas as aulas, uma por uma ali. Gente, é sensacional. Vou fazer um jabá aqui no 0800 para Lucimar Belaroli, porque ela vale quanto pesa, tá? Procurem ela, por favor, no LinkedIn. Ela também tem um canal no YouTube, igual o De Repente 50, sensacional, com dicas, cursos, treinamentos. Ela é psicóloga, né? Entende bem da felicidade humana. E eu queria, Lucimar, que você se apresentasse. Fala um pouco de você para quem não te conhece ainda, que eu acho muito difícil. Tá me ouvindo, Lucimar? Acho que deu um Me- atrasozinho aí, né? deu um delayzinho aí. Mas você falou Ah, vamos lá. que eu tenho um canal, ainda mais essa época de que eu valho quanto peso. Então, só que na pandemia eu Isso. consegui uns excedentes de peso que não foram transmitidos para o valor financeiro. Então, olha isso, né? Você vai pagar menos do que eu peso, olha. Então, né? Olha que beleza. Gente, tem promoção no canal da É Lucimar, né? promoção, é Tem promoção. promoção. Apesar de ter quilos extras, o preço continua antes da pandemia. Verdade, é isso aí, mantendo o mesmo preço, viu, gente? Vamos E, aproveitar. olha, uma alegria Lucimar, fala um enorme estar pouquinho sobre aqui. você. Uma alegria enorme estar aqui. Muito boa noite para essa audiência maravilhosa, nossos amigos que estão por aí. O convite da Verônica é assim, não é convite, é ordem, né? Se ela falar, Lucimar, vamos, primeiro eu vou, depois eu descubro para onde é. Então, convidada da Verônica e agora a sua, estamos juntos. Eu conheço a Verônica há muito tempo. Ela que me lembrou de onde a gente se conheceu, que para mim ainda era de quando eu estava no Rio de Janeiro, porque eu sou carioca, mas já tem 15 anos que eu tô, 14 anos que eu moro em São Paulo, né? Eu achei que eu conhecia a Verônica do Rio, mas não foi. Foi ela fazendo um curso comigo aqui de coaching em São Paulo. Eu e ela, alunas, né? Então, estou muito feliz de estar aqui. É um tema que eu adoro. Eu estava ouvindo sua introdução aí você falando assim, de repente, né? 50, de repente 50, piscou o olho 50. E para mim, caiu minha ficha que eu estava ficando tia, coroa, né? Mature, a tal da menopausa. Mature. Sabe quando você está andando distraída assim, de repente começou a dar umas bugadas no sistema? E aí você vai lá na sua médica e ela fala, pois é, mas isso é bem comum em mulheres em climatério. Tipo, pra mim eu tinha 35 anos, pra mim eu tava com 30 anos, que história é essa? Então assim, minha ficha não caiu que a idade chegou. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer aqui, gente, é que assim, apesar de ter havido uma aceleração tecnológica de aprendizado, as crianças andam mais cedo, elas fazem tudo mais cedo, está havendo, por uma questão de estilo de vida, as pesquisas científicas estão comprovando que a formação cerebral, a maturidade cerebral, a formação das funções cognitivas superiores, cérebro, que faz a gente se tornar adulto, né? Pensar, analisar, ponderar risco, conter impulso, né? Que em adolescente ainda não está fechado, foi se estendendo. A gente está maturando esse cérebro mais tarde, por uma questão de estilo de vida. Então você veja, se lá pelos 27, 30 é que hoje está acabando a adolescência, então você vê que a adolescência ela foi estendida, como é que aos 50 você é um velho, uma velha? Tu De tem jeito 20, nenhum. tu tem 20 anos de vida útil? Não existe isso, você concorda? De jeito nenhum. Concordo plenamente. Então, eu ouvi a Cláudia Raia falar, que ela é da minha idade, 54, né? Ela falando que quer ser mãe de novo, que ela já congelou os óvulos e vai, porque ela está no segundo casamento e quer ser mãe. E ela falou, eu estou no meu auge, eu não aceito do ponto de vista físico que eu tenho a idade que eu tenho. Então, gente, a mente, ela tá brilhante, ela está no auge, você está no estado de excelência da execução, porque você aprendeu, né? E ainda tem o valor agregado de você estar mais, se você fez as maturidades corretas, você está mais centrado.
Então, um mature, ele é uma pessoa mais vivida, ele não se abala com pouca coisa, ele já viu muito esse filme, né? Claro, estamos falando de uma Tem pessoa... maior equilíbrio, né? Então, é tipo assim, ó, minha filha está começando a carreira dela em RH, tenho 30 anos de RH, né? Minha filha está começando agora. Quando ela conta os desesperos, as sofrências, arrancando os cabelos, eu só olho do alto dos 30 anos e falo, isso também vai passar. Porque assim, eu já vi esse filme tantas vezes que você tem essa serenidade. Claro, se você fez sua jornada de maturidade, né? Então, eu queria hoje conversar, a gente vai bater papo sobre felicidade, né? Sim, então, você veja, e é um assunto que a gente precisa falar, né? Nós estamos vivendo momentos muito tristes, muito tensos, né? Nós estamos todos muito sobrecarregados, um excesso de informação negativa, né? E chega um momento que a gente, poxa, vamos parar, vamos falar de coisa feliz. Será que nós não temos nada para falar de feliz? Ninguém é feliz, né? Primeiro, eu acho, né, Ailane, que a gente tem que segmentar o que é felicidade. As pessoas têm muita ilusão sobre felicidade. Assim como tem ilusão sobre orgasmo, né? O que é orgasmo? A pessoa pensa que o orgasmo, né? A pessoa pensa que o orgasmo uma coisa do outro mundo. Então, que vai bater os sinos. Parece que é uma cena da Cinderela acordando, bater os sinos. Você vai ver Não é, amigos. Quando você tem um desse, é muito de vez em quando. Não é? Num caso ali, assim... Orgasmo é aquilo ali mesmo, é isso mesmo. Você não tá ligando o nome da pessoa, é aquilo. Então eu brinco que é igual comer casquinha de siri. É um trabalho danado por uma carninhazinha, né? Em vez de sair no peitinho de frango. É isso mesmo. Em vez de sair no peitinho de frango, que é muito frango com ossinho de nada, é mais ou menos uma casquinha de siri. Bate, quebra, arranca, uma carninha assim. Então é mais ou menos isso. É igual prato em restaurante fino, né? 4 estrelas, 3 estrelas Michelin. Você não pode chegar lá com fome. Não porque eles botam, olha, aquele negocinho no meio do prato. É uma experiência. Você já tem que ir de casa. Você já tem que ir de casa com o estômago forrado. Não pode esperar muita coisa, né? Então, a mesma coisa, amiga. Então, a felicidade, ela tem muitas vertentes, né? Filosóficas, teosóficas e científicas. Então, eu vou falar da luz da psicologia positiva, que é onde eu tenho uma formação e o que eu trabalho. É um campo da psicologia. O que é felicidade? Felicidade é um bem-estar subjetivo, simples assim. É como você se sente em relação às experiências. Lu, tem métrica? Tem. Essa métrica é matemática, assim, que nem tirar a temperatura, 36,2? Não. É uma escala subjetiva. Então, eu e você nessa live, diante da mesma experiência, temperatura e pressão, você pode dar uma nota 8, eu posso dar uma nota 10, você pode dar uma nota 10, eu posso dar uma nota 2, porque é um bem-estar subjetivo. Como você se sente em relação à experiência, tá? Simplificando muito. Tem pilares, tem metodologia, tem ciência. Agora, o que a gente sabe cientificamente, aí já vai hashtag a dica, que há uma proporcionalidade entre emoções, sentimentos, sensações boas, agradáveis e sensações, sentimentos desagradáveis, tá? Entre as experiências subjetivas boas e ruins, agradáveis e desagradáveis. A gente não fala mais de experiência negativa, nem de positiva, porque uma emoção desagradável pode ser positiva no sentido de aprendizado, né? Sim, verdade. Então, eu sou uma criança, enfio o dedo na tomada, eu vou tomar um choque, é uma experiência, uma sensação desagradável, numa experiência positiva de proteção. Positiva. Então, a gente não fala mais negativo e positivo, a gente fala agradáveis e desagradáveis, porque o positivo também pode ser agradável, pode ser negativo. Porque, por exemplo, quando você tem relações tóxicas, você é viciada naquele crush, o cara te maltrata, não te valoriza, aquela relação de codependência que te destrói. Mas eu tenho um bem-estar de estar ali porque o sexo com ele é maravilhoso, porque de vez em quando ele te traz umas flores, você se sente a rainha. Tem uma compensação.
Tem uma Isso. compensação. Mas isso tudo não é saudável, tá? Então a gente está dando só exemplo que o agradável pode ser positivo ou negativo e que o desagradável pode ser positivo ou negativo, beleza? Porque uma coisa é o cognitivo, é como eu interpreto, e outra coisa é emocional, como eu sinto, tá? Então, há uma proporcionalidade na sua vida, nas suas experiências, mais agradáveis do que desagradáveis? Então você é feliz. Simples assim. É uma média, é uma média. Se a média tá mais para agradável do que para desagradável, você pode se considerar uma pessoa feliz. Naquele campo, naquela circunstância, entendeu? E nem é uma média, amiga. Aí que o bicho começa a ficar complicado. É porque é uma proporcionalidade de mais ou menos três experiências ou emoções agradáveis para uma desagradável. Não é pau a pau. Porque se for 1 a 1, você já é levemente deprimido. E não é deprimido de depressão, é deprimido de sofridinho. Você já fica, sabe, murchinho. Down. Já fica down. Então, por exemplo, se eu tô aqui na pandemia, na minha casa, em isolamento social, aí assim, é bom e é ruim. É bom e é ruim. É bom e é ruim. Isso me deprime meu sistema de bioquímica cerebral, de produção de endorfina, de serotonina. Então, eu já vou ficando inibida. Eu vou ficando deprimida. Eu já não tenho a capitalização, a produção da serotonina que faz você ficar vibrante, ela já não acontece. Porque você é assim, ai, toalha na cama, já falei 10 vezes com essas crianças. Ai, que legal, agora eu vou poder ver passear com meu cachorro. Ai, nossa, o cachorro fez cocô. Você vai tendo um ruim, um bom, um ruim, um bom, um ruim, um bom. Você diminui seu capital emocional. Tá claro isso? Então é 3 tá claro. Deixa 1. eu te fazer uma pergunta em cima disso. Você deu esse exemplo, né? Uma hora tá bom, outra hora tá ruim. Isso daí não tem muito a ver, assim, com o jeito com que a pessoa vê o mundo, que tem gente que é negativa demais. Ah, se vê o que o cachorro fez um cocô, pronto. Ah, o mundo acabou. É só dizer, gente, mas o que o cachorro precisa fazer, né? Todo mundo faz, ele não é diferente. Então, isso daí, né? Depende um pouco do ponto de vista, depende um pouco, assim, do humor, né? De como a pessoa enxerga, de fato, a vida. Você tá muito psicologia positiva, fez mestrado, já tá matando todas as charadas, né? O olhar positivo para a vida, ele é um pouco genético e um pouco circunstancial. Então, há pessoas que tiveram o privilégio de nascer com um traço de personalidade mais otimista, tipo eu. Quando eu aplico o assessment e investigo, eu sou um tipo mais otimista do que, por exemplo, o meu marido, que ele é um tipo mais pessimista. Então, eu já nasci com a vantagem competitiva. Mas faz o que com isso? Faz nada. Aí vem a intenção, que é um outro componente importante da felicidade. É a intencionalidade. A gente fala do cognitivo, de usar a sua mente a favor dessa construção da felicidade. Porque tem gente que tem a mítica da felicidade, assim como tem a mítica do orgasmo, que é uma coisa que te acontece, que você é passivo e aquilo chega em você, sabe? Que nem um vírus de Covid, Deus que me perdoe, que nem um vírus de gripe. Eu tava andando assim, peguei. Não, amor, existe uma intenção, uma atividade que você faz, que você constrói essa felicidade. Assim como constrói esse orgasmo. Né? Você tem que ajudar. Então vamos aí. Vou perguntar Pilares de novo. Olha, vou ficar te interrompendo, tá? Bora lá, não interrompe não. Então não é só você acordar um dia linda, maravilhosa, falar assim, hoje eu vou resolver ser feliz. Isso tem que ser construído e isso se faz como? Leva tempo? Existe algum exercício? Como é que a gente faz para construir essa intenção? Tá, a pergunta já dá uma live inteira, mas o Clerc perguntou assim, ó, a procrastinação pode ser considerada uma baixa estima? Clerc, foi o Henrique que perguntou. Foi o Henrique Miranda. É que o óculos assim... Tá. Então, Henrique, ó, a procrastinação
é um mindset, é um olhar que a gente vai dizer que é um mecanismo de sabotagem. Tá? Então é alguma coisa que também você cuida, você também tem exercício e você também pode sair da procrastinação. A procrastinação está ligada à baixa estima? Pode estar ligada à baixa estima, mas elas não são duas coisas correlatas. Quem tem baixa estima tem procrastinação, quem tem procrastinação tem baixa estima. Você pode ter baixa estima sem procrastinação e procrastinação com autoestima, tá? São coisas diferentes. Agora, quem trata muito bem disso é aquele livro Inteligência Positiva, tá? Dos sabotadores. A gente também pode ser convidada para uma outra live só para falar de sabotador, tá? A procrastinação... Anotando aqui, hein, gente? Anotem o nome do livro aí, Inteligência Positiva. Positiva, eu sei que é lá Shamir, tá? Alguém procura aí no Google, já foi o nome pra gente. Ele fala dos sabotadores. Os sabotadores são crenças que vêm na nossa cabeça, que foram criadas, os aliens que moram na gente, que a gente dá a voz para ele toma conta da gente, né? Então, voltando à pergunta ali, eita... Ailane. Ailane. O que acontece? A felicidade, ela é criada sim, ela é construída sim. Dá trabalho? Dá trabalho sim. Precisa de persistência? Precisa sim. É mais ou menos o seu condicionamento físico. Se você deixar o seu físico ao Deus dará, você vai ficar refém da sua genética. Então eu, por exemplo, aqui ó, a cara não é recalchutada, eu tenho 54 anos, eu não tenho cara, aquele monte de 54 anos. A que se atribui isso? Genética, puramente, porque eu não faço atividade intencional, não sou dos creminhos, não sou do autocuidado, eu tive sorte. Agora, você vai querer deixar sua felicidade a cargo da sorte? Não. Então você tem que trabalhar essa felicidade. Como é que eu trabalho essa felicidade? Eu trabalho com intenção. Eu tiro, porque assim, ó, a emoção, ela é bioquímica. Você não controla a emoção. Não controla. Mas você controla, ressignifica, dá direção ao sentimento. Então, vê se eu tô te esclarecendo, tá? Ontem eu tava no YouTube da vida assistindo uma coisa lá e a mulher fala muito, sabe? Fala. E uma dona lá, muito estressada, meteu a boca na mulher no comentário. Falou, xingou a mulher até o 15º. Aí eu me incomodei com aquilo e escrevi bem meiguinha assim, minha amiga. A pessoa tá vindo aqui gentilmente dar o conhecimento dela. Se tu não gosta, só vai embora. O que você ganha em ficar xingando a pessoa desse jeito? Eu achei que eu tava falando com alguém normal. E não é, né? A pessoa é doida. Aí a maluca, né, não tinha o que fazer, ela virou o canhão pra mim, ó, meteu a língua em mim. Até desejar que eu morresse, ela fez. Então você vê como a pessoa é. Tá, aquilo da raiva, dá. Você tem uma bioquímica que você lê a pessoa falar que tu é uma vaca véia, você tem raiva, mas aí você traz a racionalidade e fala, eu estou lidando com uma pessoa desequilibrada. Eu estou lidando com uma pessoa doente, porque alguém que vai para dentro de uma rede social passar a procurar a gente para xingar, e xinga a pessoa que fez o vídeo, e xinga quem critica, e xinga todo mundo, essa pessoa não é feliz. Não é feliz e é doente. É mais do que não ser feliz, é doente, né? Porque tem que destilar esse fel. Pronto, aí o que eu faço com aquele sentimento? Eu ressignifiquei. A emoção veio. Eu não jogo ela fora, fiquei com raiva. Mas eu me converso comigo e falo, cara, maluca, deixa ela pra lá. E vou embora fazer outra coisa. Isso é uma escolha intencional. Tá? Eu ativo um mental em prol de Então, separou a emoção de sentimento? E tem gente que mistura, ela acha que porque ela sofreu uma emoção, ela tem que reagir com um comportamento congruente com a emoção. Tem que externar aquilo daquela forma, né? Toda desequilibrada. A gente pode ficar, né, internamente e a gente vai trabalhando isso aos poucos, vai ressignificando todo esse sentimento, essa sensação e vai encontrando respostas, né? Porque senão, amiga, pensa, você é um bode, um cabrito, um gambá, um gato, um tamanduá, é tudo a mesma coisa, porque os bichos, eles são assim, eles não têm sentimento, eles têm emoção.
Você imagina um cachorro falar, é minha dona, ela passou a mão em mim, então ela dá... Não, ele recebe o afago, responde o afago, né? E já estão também evoluindo nas pesquisas que eles têm sentimento sim, mas ainda está caminhando isso aí. Bom, então entendeu que emoção é diferente de sentimento? Ok. Entendeu que é você quem dá a direção do seu sentimento, que não é o outro que faz coisa que te afeta, é você quem escolhe. Então, É muito interessante. quando eu digo assim, fulano me ofendeu, cara, eu tô dando um poder a alguém que a chave é dentro. Eu que dou, ele não me ofendeu, ele me xingou, é diferente. Fulano me Então, xingou, mas me ofendeu você não. essas falas aí, ô Lucimar, eu ouvi numa palestra do Leandro Carnal, quando ele teve aqui em Volta Redonda, ele falou muito sobre isso, né? De quem é a sua paz, né? De quem é a sua paz. Se alguém no trânsito te xinga, né? Ah, filho de uma pessoa, né? Será que você é filho disso mesmo? Olha para sua mãe. Não, não é. É, Então, entendeu? Aquilo lá tá te incomodando em quê? Então é, ele deu assim diversos exemplos que eu tô lembrando à medida que você fala, é justamente o raciocínio dele, né? De quem que é a sim. sua paz, né? Esse raciocínio do Karnal, porque ele é filósofo e desde o tempo da Grécia Antiga e tal, que já se traz essas abordagens. Mas, por exemplo, o Martin Seligman, que é considerado o pai da psicologia positiva, ele fez testes em laboratórios, inicialmente usando rato, depois cachorro, depois gente. Ele fez um estudo chamado Desamparo Aprendido. Eu não vou contar esse estudo aqui para não gastar o tempo da live, mas ele deu origem a essa história de vítima e protagonista. Só que o nome técnico é locus de controle. Quem tem o locus de controle é onde eu coloco o meu controle. Fora, vai ser sempre alguém vitimizado, porque as coisas acontecem comigo. Eu reajo às situações. Então a mulher me xingou, eu tenho que xingar também. O cara me atacou, tem que me atacar também. O cara, né? Eu tenho locus de controle externo. Quando eu tenho esse locus de controle interno, é o que hoje a gente fala de empoderamento, protagonismo, accountable, né? É que quando eu coloco centrado em mim, porque não é você quem me afeta, sou eu que estou me afetando com o que você fez. Logo, fala mais de mim do que de você. Então, primeira Verdade. dica. Por que eu me irritei ou me ofendi com aquilo que aquela pessoa fez? Porque há em mim alguma coisa que grudou. Porque como essa mulher do YouTube, ela me chamou de vaca e de velha, não me reconheço nas duas coisas, não tá falando comigo, não me atinge. Agora, se eu tivesse ficado muito indignada, é porque provavelmente eu lá dentro de mim me sinto de alguma forma conectada com aquilo e quando a pessoa falou, eu então manifesto. A isso nós chamamos de mecanismos de defesa, que o Henrique trouxe aí um deles, que é a procrastinação, mecanismo de defesa, para não ficar dando aula, mas o mecanismo... Gente, desculpa, mania de professor, fica explicando tudo, tá? O mecanismo de defesa já está dizendo, é alguma coisa que você quer fincar uma bandeira de uma verdade que é sua, mas que não significa que é uma verdade universal, é uma crença. Você está entendendo? É uma crença que muitas vezes nos limita, né? Nas nossas ações, naquilo que a gente quer realmente, nos trava, nos engessa. Né? Aí eu projeto, eu jogo para o outro, eu vou fazendo um monte de mecanismo, por quê? Porque aquilo não dá conta em mim. Por isso que chama mecanismo de defesa. Imagina uns guardas, assim, umas sentinelas. Eu não dou conta daquilo, eu não quero olhar para aquilo, eu não quero enxergar aquilo, eu não quero lidar com aquilo. Eu começo a jogar no outro. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga, não vou revelar. Ela é muito coquete. Sabe coquete? Do nosso tempo falava, do meu tempo falava assim, uma menina toda meiguinha, o brinco combina com colarzinho e sempre toda ornada, toda bonita, um senso estético, bom gosto. Ela é muito mimosa. Tudo quando ela põe a mão é ornado, fica bonito. E eu sou meio estabanada. Então vai dobrar a florzinha fica meio desbeiçada, né? Você vê aqui que o enquadramento só pega um pedaço do quadro, não pega o quadro todo. Essa amiga não, essa amiga ela é toda frufruzinha assim. E ela é toda assim, sabe? Aquilo me dava um odinho no começo, sabe? Eu vou olhando, vou dando um odinho daquela pessoa, ela sai, ela passa o botãozinho pra sair, aí ela toda assim, aquilo vai me dando um odinho. Eu sei que umas 2 vezes eu dei uma rasgada nela assim, ela falou uma coisa fofinha comigo,
rosnei, sabe? Aí eu parei, voltei pra mim, olhei e falei, por que você tá tão irritada com a fulana? Ai, fulano é muito fresca, fulano é muito babaca. Comecei a adjetivar negativamente a amiga. E eu fui escrafunhando mais ainda dentro da minha mente. O que aconteceu? Inveja. O que eu tinha? Eu tinha inveja. Porque ela é uma mulher dengosa, mimosa, harmoniosa, bela, que eu não sei ser, eu não tenho esse talento. Então, como eu também nunca liguei, porque eu falo assim, não, que eu sou inteligente, deixa isso pra lá, eu nego isso daí. Quando alguém traz isso e eu me deparo com aquela coisa que eu gostaria de ser... Aquilo volta, né? Aquilo volta, mas só que em vez de voltar e falar, nossa, como a fulana é meiga, coquete, é bom pra ela, né? Não, me ensina, me explica como é, eu ataco ela. Então, percebe que essa minha amiga me ajudou a enxergar em mim algo que não tem nada a ver com ela, porque o ranço era eu comigo mesmo. Aí eu brinquei, porque ela também tem capacidade de entender isso, ela é minha amiga e a gente é psicóloga, né? Eu falei, você não acredita que eu descobri por que eu já ando te dando uns coice? Ela falou, você anda meio estressada. Eu falei, não, é inveja, que eu tenho inveja. Então você vai me dar umas aulinhas, vai me ensinar essas belezuras suas aí. Ela me deu umas dicas dos negócios, algumas coisas eu aderi. Ela me ensinou para que serve iluminador. Sabe aquele negócio de passar assim na pálpebra? Nunca na vida imaginar que iluminador para mim é ring light, é essa coisa aqui que é iluminador. Pois é. Pra mim é o ring light, né? O ring light que é o iluminador, que aliás acabou a bateria. Tá legal? Então vamos falar dos pilares da felicidade para as pessoas poderem aprender? Lá. Tem alguma pergunta por aí? Não, depois que você falar dos pilares, gente, se vocês tiverem alguma pergunta, pode ir colocando que a gente vai lendo e a Lucimar vai respondendo, tá bom? Então eu acho que não dá tempo de falar, tem 5 pilares, eu acho que não dá, mas vou falar dos 3 mais importantes, tá? Então assim, Lu, eu quero a partir de hoje começar a ser mais feliz. Então, primeiro, você vai colocar o seu holofote para dentro, vai fazer o locus de controle interno, vai parar de dizer que os outros ou as pessoas fazem coisas para você. Você é que se afeta com aquelas coisas. Não que a gente seja independente, tá? É claro, por exemplo, tem uma pandemia no país, 100 mil mortos. Como é que eu não vou ficar triste? Eu não sou uma alienada. Eu vou ficar triste, mas eu fico triste até a página 2. Eu não vou morrer deprimida por isso. Eu pego a minha tristeza e faço alguma coisa. No meu caso, eu faço atividade social. Eu ajudo, contribuo com pessoas em situação de vulnerabilidade e aí eu apazigo o meu sofrimento com a minha solidariedade. Também ficar indignado em casa, meter na boca do governo e não dar um tostão para ninguém, também não adianta, é verdade? Né? Nada. Então, faça alguma coisa com aquilo, se aquilo te mobiliza, né? Então, se dói em mim, eu ajo, né? Dentro do que eu posso. Bem, primeiro pilar da felicidade, então, gente, além de botar o olho para dentro, é falar assim, por que eu tô me irritando com isso? Por que eu tô chateada com aquilo? Por que eu me ofendi com aquilo outro? É o primeiro ponto. Mas o primeiro pilar é cultive emoções agradáveis, positivas. Traga para você coisa boa no seu dia. Então eu, por exemplo, eu tenho uma listinha de alegrias, ó, digitadinha aqui. A minha listinha, que eu brinco que é SOS Alegrias. O que eu posso fazer para mim agora que me dê bem-estar? É uma playlist de música legal, é uma paisagem legal, é um perfume, é um aromatizador que eu boto, é um creminho que eu posso passar, é um chazinho que eu posso tomar, é uma live que eu posso participar, é um telefonema para um amigo, é uma carta de gratidão, é um e-mail. Então, o que você pode fazer? Tomar sol, abre a janela, fica pegando sol, né? O que você pode dar para você de presente, de bem-estar? Lista das alegrias. É o que a Verônica está falando aí, né, o Lucimar? É questão de atitude, né? Depois que você olha para dentro lá de si, faz todas aquelas perguntas, você tem que começar a criar, né, circunstâncias, igual você falou, é uma música, eu gosto de pintar, me deixa feliz, eu gosto de olhar uma paisagem. Então você tem que criar, você tem que ter atitude para criar condições para que você esteja realmente bem e para que essas coisas externas não te atinjam. Então, nós que somos maturi, o que acontece? Quando eu vou tomar meu banho, eu me deparo com o meu corpo. O meu corpo, ele não é mais o corpo de quando eu tinha 20 anos de idade.
falta colágeno. Então, é natural que eu tenha uma flacidez, é natural que eu tenha uma ruga, é natural que eu não tenha mais a mesma disposição física, é natural que apareça ruguinhas, papeiras. Só que o que eu vou olhar? Eu fiz um texto, por sinal, essa semana muito bonito sobre isso. Eu vou olhar para mim e ver que cada coisa dessa que é julgado negativo é uma cicatriz da experiência vivida. Então eu olho e falo, esse corpo me levou nessa jornada. Eu pari 2 filhos, eu escrevi livro, eu casei, descasei, casei de novo, eu viajei para fora, eu deixei carreira bonita, eu fiz amigos. Então o cabelinho branco, ele também significa que está chegando o outono da minha vida, não no sentido que eu vou morrer, mas o outono, o que é a época que você floresceu, que você tem algumas folhinhas que vão cair, mas em compensação você deu frutos, você alimentou. Então, tenha um olhar esperançoso, um olhar grato, um olhar positivo sobre quem você é. Porque isso alimenta a sua autoestima. Eu sou mais madura, eu sou mais segura, eu aproveito mais a vida, eu me coloco com menos vergonha e menos medo do julgamento do que quando eu era mocinha, né? Eu tenho menos preocupação com o que as pessoas vão falar, tá certo? Então, aprender a admirar a jornada que você fez, as coisas que você construiu, e olhar para aquilo que você ainda não fez como oportunidade, não como coisa perdida, mas como oportunidade de futuro. Vou falar rápido que eu quero também contar tudo que eu já fiz depois dos 50. Bom, então o primeiro pilar tá legal? Emoções positivas na sua vida. Então todo mundo, é que nem remédio de garganta, né? Remédio de inflamação, antibiótico. 3 vezes por dia, experiência positiva. Se eu sentir que eu estou ficando muito estressada, vendo muito o lado negativo das coisas, experiência positiva. Traz para intencionalmente emoções positivas. Faça coisas que te dê bem-estar, que te dê alegria. A segunda coisa é relacionamentos nutridores. Olha essa, viu? O que é o relacionamento nutridor? Procure estar cercada das pessoas que dizem algo à sua alma, que compartilhem da sua jornada, dos seus valores, né? Que sejam Quando a gente faz o curso de coach, né, Lucimar, a gente aprende muito isso, né? Você é a média, né, das pessoas com que você mais convive. Então, isso daí eu acho assim, uma das coisas mais importantes é as companhias que a gente seleciona e escolhe, né? Que a gente deixa se aproximar. São pessoas que o quê? Que agregam alguma coisa, algum tipo de conhecimento, de sentimento bom. Então isso daí a gente aprende e não tem jeito, a gente tem que botar em prática mesmo. Tem que botar, porque você vai conviver com todo tipo de gente, vai, mas há pessoas que elas são vampiras, e não significa que elas são vampiras porque elas são mais, elas são vampiras porque é o que ela tem para dar. E se você ficar no ambiente tóxico, ele reverbera em você, baixa a sua imunidade e dificulta a sua sensação de sentimentos e emoções positivas. Então tá bom, se eu tenho que aturar lá uma pessoa que é muito negativa, muito pesada, em compensação eu vou voluntariamente me cercar, procurar pessoas que me inspirem. Lu, mas eu não tenho ninguém que me inspira. Procura na televisão, procura na live, procura na literatura. Vai assistir o Padre Fábio, a Monja Coen, vem aqui ver os Maturi, né? Procure viver ao lado ou se inspirar em pessoas que comunguem dos seus valores, essa rede de apoio. Fale, mostre sua vulnerabilidade. Quem é um amigo que você poderia às 3 horas da manhã acordar para dizer, cara, eu tô mal, conversa comigo? Tem gente que fala, não tenho ninguém. Então, amigo, o que você está fazendo da vida? Você tem que ter amigos, gente que você possa contar, ligar e falar, meu, deu ruim para mim. Meu, preciso de um colo, preciso de um carinho, preciso de um apoio. E esse amigo te ouvir sem te julgar. Então você precisa ter. Pode ser amigo, pode ser marido, pode ser esposo, pode ser parente. Mas você tem que ter pessoas que te deem a mão. Ninguém larga a mão de ninguém, sabe essa coisa? Isso, então, exatamente. Você tocou num ponto assim, que para os matures eu acho que fica mais evidenciado, porque eu acho que a gente se torna mais seletivo.
Não sei se você percebe isso também. A gente, à medida que os anos vão se passando, que a gente vai adquirindo mais experiência, a gente mais que seleciona ali aquele nicho, o métier que você vai frequentar, as pessoas com quem você vai se relacionar, porque você já começa a entender o tempo de uma forma diferente. Você não tem 18 anos, você não tem 20, você já passou de 50, então, pô, vamos selecionar melhor, né? E aí você falou uma coisa maravilhosa, que é assim, pensa que tudo que você faz, tudo que você toca, por onde você tá deixando um pouquinho da tua energia de vida. Teve até um filme que mostrava isso, que o cara pagava tudo com código de barra de vida em anos, lembra desse filme? É meio lembro. isso. Então fala assim, por que eu vou dar a honra da minha presença nesse lugar, nessa conversa, com essa pessoa, nessa atividade, que eu tô doando o meu fluido vital, você tá entendendo? Então eu brinco assim, lembra também daquele desenho da mulher do encaracolados lá do cabelo, da princesa lá do Enrolados? Né? Lembra que a mulher tinha que pentear o cabelo da outra para ficar jovem? Eu gosto de usar essas metáforas, que é assim, eu não vou perder meu tempo com discussões, com pessoas, com situações, com parcerias que não têm a mesma pressa que eu em realizar grandes coisas, né? Porque eu não tenho mais 20 anos. Eu falo isso pro meu marido. Eu tô casada pela segunda vez e foi depois também dos 50, né? Eu falo pro meu marido assim, a gente não tem mais 20 anos para perder, como a gente em alguns momentos fez no casamento anterior dele e eu no meu. Perdi meu tempo, eu não tenho mais esse tempo para perder. Não que eu acho que eu vou morrer logo, acho que eu vou ficar bem centenária. Mas assim, sabe, a gente tem uma certa pressa em fazer o que tem para fazer, porque tá dando a hora. Então, relacionamentos nutridores são muito importantes, tá? Então, aí, a gente também, a outra coisa que tá muito na moda e que é um pilar da felicidade, é você encontrar sentido em tudo que você faz. Qual é o propósito disso? É o significado. Então, eu transmuto muito a minha diversidade de vida encontrando um significado. Por exemplo, às vezes tem que lavar louça, né? Lavar louça é um negócio punk, né? Se eu pensar no processo de lavar louça, eu tenho ranço. Mas se eu pensar assim, gente, que bênção, né? Minha família está em casa, protegida da pandemia. Todo mundo comeu, né? Todos comeram. E agora, o que eu vou devolver para o universo, em forma de gratidão, é essa louça aqui que eu vou deixar caprichada. Caprichada como uma forma de ser digna, de ser honrada, de ter sido abençoada e merecedora dessa refeição. Olha como que você transmuta a louça, né? Olha só, eu vou pegar essa dica que você deu da louça e vou passar para as minhas duas filhas, entendeu? Porque elas lavam com ranço que não cabe dentro delas. Então agora eu vou falar assim, gente, olha só, a Lucimar Delaroli falou que não é para ter ranço. Por favor, pensem na comidinha que vocês acabaram de comer, né? Pensa que a louça tem que estar limpa para uma próxima refeição, porque ela virá, né? Graças a Deus, a gente né, pode se considerar pessoas né, muito felizes por conta disso. Por isso. Privilegiadíssimas. Aí eu vou pegar um gancho seu aí. Você falou de pressa. Os matures, pessoas com 50 a mais, têm pressa de felicidade? Deveria, né? Deveria ter pressa de felicidade e gastar menos tempo ruminando o que deu errado. Porque o que deu errado, você passa naquela porta, fecha e segue. Porque você não consegue voltar. A vida não anda para trás, a vida é no agora. Então, você pode ter arrependimentos? Pode, mas para que serve o arrependimento? Ele serve para o aprendizado. Entendeu? E não para o sofrimento lá atrás. Então, você quer fazer o bem, faça para o próximo. Então, por exemplo, eu conheci uma mulher que ela já, quando eu era mais jovem, há uns 20, 30 anos atrás, ela já era mais madura, ela já faleceu. Ela era, quando eu a conheci, uma enfermeira muito abnegada no trabalho de apoio a mulheres grávidas, mãe solteira. Ela tratava daquela mulherada com um jeito que você não acredita que a abnegação que ela tinha. Um dia, batendo papo, ela me contou que na juventude ela era muito arteira e a juventude dela foi num tempo que não tinha anticoncepcional e ela abortou 4 filhos.
porque ela gozava a vida, engravidou, naquele tempo, imagina o escândalo, ela abortou e ela tinha muita culpa pelos abortos que ela fez na juventude dela. O que ela fez com isso? Ela transformou isso num significado e ela começou a trabalhar em prol de mães solteiras, abandonadas, ou outras mulheres que engravidaram sem intenção, fazendo serviço social, fazendo serviço voluntário. É uma forma de transmutar. Então, às vezes você teve uma perda muito grande, de qualquer natureza, perda de morte ou perda afetiva, transforma isso, né? Ressignifica isso, dá isso. Na psicologia positiva a gente fala da esperança percebida, tá? Esperança percebida tem a ver com transcendência, com espiritualidade, com gratidão. Voltando para suas filhas com a louça, isso daí também se consolida num conceito japonês chamado Montainai, que é ser digno de tudo. Eles acreditam que aquilo que você não trata com abnegação, você perde. O universo te tira. Então eu digo assim, se você não é capaz de administrar 3 pratos, 4 talheres que você vai lavar, você não é digno de ter uma mansão. Você não é digno de ter joias. Você não é digno o mínimo que você pode fazer, né? Para retribuir o muito que você recebe, né? Ou vai receber. Então eu falo isso pro meu filho. Eu falo, se tu quer ser milionário e ter muita coisa, você tem que mostrar pro universo que você sabe cuidar de 3 pratinhos, 2 cuecas, 4 camisas. Se você não sabe cuidar de 2 cuecas, 4 camisas, né? Como é que você vai querer? Porque você vai treinando habilidades mentais, físicas, espirituais e vai co-criando essa realidade, tá? Então, falamos dos 3 principais princípios da felicidade. Sim. Encontre significado. Lucimar, mas eu não sei qual é o significado. Então, se entregue no fluxo da vida, porque o Viktor Frankl, que é aquele que foi preso em campo de concentração, saiu, escreveu, fundou uma logosofia muito interessante. Ele dizia assim, se você não pode mudar as circunstâncias, mude a você. Porque tem coisa na vida que ela é porque ela é. Por exemplo, querer entender por que eu perdi aquela pessoa, por que eu fui preterida, por que aquele outro não me amou, por que aquela outra falou não sei o que de mim. Eu não sei, eu só sigo a vida. Eu falo, bom, entrego, né? Porque tem coisa que eu posso mudar, tem coisa que eu tenho só que aceitar, né? Então, isso é uma coisa muito importante para a felicidade. Agora, vamos falar aqui no Maturity. O Maturity, ele precisa saber embalar o presente que ele tem, porque hoje o mundo ele é muito midiático. Então isso eu vivi na minha pele agora. Eu sei dar aula presencial, dou aula maravilhosa, a minha agenda murchou, ninguém tem mais aula presencial, eu tenho que transformar tudo aquilo que eu fazia no presencial em online. Só que o online ele tem uma outra linguagem, é outro embrulho de presente. Eu vi muitos amigos, a Verônica está comigo num grupo de Maturi, que as pessoas estão sofrendo, elas estão sem o trabalho, porque elas pensam que porque acabou o presencial, acabou o talento dela. Amigo, seu talento não acaba. Só que você tem que estar aberto para aprender novas coisas. Então, eu fui para a rede social, eu criei canal de YouTube, eu fiz podcast, eu gravo live. Eu lancei meu livro, um projeto de 8 anos, na pandemia, depois dos 50. Eu descasei, eu arrumei outro marido, eu casei de novo. Eu fiz viagens que eu não tinha feito. Eu fiz umas recalchutagens no meu corpício que eu nunca tinha imaginado. A maturidade, por exemplo, com menopausa, me trouxe uma liberdade que você não tem ideia, que eu boto um biquíni e vou para onde eu quero, a hora que eu bem entendo. Eu não tenho mais que me preocupar se eu estou ovulando, se eu não estou ovulando, se eu vou menstruar, se eu não vou menstruar. É uma liberdade. A minha sexualidade, tipo assim, amor, é problema seu, o que tu acha? Eu só me jogo. Antes eu tinha um monte de tabu, um monte de coisa. Será que aqui é assim? Será que assim é lá? Agora é assim, amor, você tem o privilégio de estar desfrutando esse corpite aqui. Faz do jeito seu jeito. Se você não gostar, você dá seu jeito. Fala você o que você não gosta, porque eu só quero desfrutar. E, obviamente, dentro de um casamento, uma relação respeitosa, amorosa, onde eu e meu parceiro, eu e meu marido, nós nos proporcionamos alegria um para o outro. Mas, assim, ficar maduro, para mim, me trouxe a minha melhor versão. Eu tenho liberdade de falar o que eu penso em qualquer lugar. Eu não temo mais o julgamento de ninguém.
Porque quem eu sou já me basta, eu sou muito feliz com quem eu sou. Não que eu acho que eu tô pronta, tem muita coisa, aceito feedback, sei que erro. Mas sabe aquela coisa assim que você tirou o peso? Porque quem mais pode me julgar além de mim mesma? Na altura do campeonato, é só você. Você tá entendendo? Alguém falar assim, essa velha é maluca, problema seu, desliga o canal. Ai, achei essa live horrorosa, deleta, né? Ai, não gosto da sua voz, tampa o ouvido. Então, cara, é um lugar que não troco pelos 20 anos, um pouquinho mais de colágeno eu topava. Mas não troco pelos 20, não troco pelos 20 anos. De jeito nenhum. Não troco. Então, eu vou te fazer um pedido. Lá, na verdade, Lucimar, o convite que a Verônica me fez, né, um pouco mais de um ano, para encorpar esse programa do De Repente 50, até me deixou assim meio, poxa, mas eu não tenho 50 anos. Amanhã eu vou fazer 45 anos. Amanhã é meu aniversário. 45 Amada, anos. Eu tô tratando você que nem uma 50, porque eu achei que tu tava no projeto, tu tinha 50. Não tô falando nem porque eu acho que você parece ter 50, não. Mas eu faço exercícios para cutis. Entendeu? Eu sorrio muito, eu acho que rir, ser feliz, ser alegre, isso daí ajuda, né? Até a sua fisionomia. Você vê uma pessoa triste, tá com aquela cara caída, murcha, uma pessoa feliz, ela tá sempre cheinha, rosadinha, né? Então, eu vou te fazer um pedido de aniversário. Oba! Eu quero aí uma dica de ouro para quem tá entrando aí na casa dos 50, que ainda não encontrou o seu caminho, que ainda não se sente uma pessoa feliz, realizada. O que a Lucimar fala para essa pessoa? Tem uns exercícios que a gente faz na psicologia positiva. O primeiro deles é escreva a sua história. Escreva a sua história. Começa lá, da data que você se lembra. Se tem tempo demais, faz de 10 em 10 anos. Como foi sua infância? Principais coisas. Tipo uma linha do tempo, sabe? Escreva a sua história. Quando você revigora, pega foto, procura, faz de conta que você vai montar um currículo, pega a carteira de trabalho, pega os prêmios, os diplomas dos cursos que você fez, lembra quem que foi, né? Resgata a sua história, porque quando você se revê na sua história, você tira esse curto prazo da frente e você vê que, uau, quanta coisa você viveu. Tá? Então esse é um primeiro exercício muito importante. Resgate a sua história, suas conquistas, seus feitos, suas realizações, né? Na linha do tempo. Esse é um ponto. Então da onde que eu vim? O outro é que você tem que ter um painel de sonhos. Eu não fico sem. Seja figuras do Pinterest, seja recorte de revista, seja palavras-chave, seja... Você precisa jogar a sua mente para o que você deseja. Então, depois eu até posso te compartilhar. Eu tenho meu diário de felicidade, que são figuras de PowerPoint, que é assim, quem eu quero ser na saúde. Aí eu tenho umas mulheres maduras, lindonas, estilosonas, tipo umas Constança Pascolato da vida, assim. Eu bonita, eu em lugar chique, eu em lugar maravilhoso. Eu boto foto de objetos que eu ainda quero, de lugares que eu ainda vou, de coisa. Então, assim, era um sonho meu fazer o livro, tá aqui o livro. Era um sonho meu me ver no alto de uma plateia sendo aplaudido. Olha aqui no meu livro, eu numa plateia, tinha 600 pessoas aqui, tem a fotinho de microfone sendo ovacionada, já conquistei. Saudade de uma plateia, né, minha filha? Eu tive tempo, mas agora eu tiro as fotinhas assim também, quando é no computador do Zoom, né? Então, assim, mentorar novas pessoas era um sonho, eu alcancei. Então, eu diria para você, projeta onde você quer estar daqui 10 anos. Então, quem é a sua história? E para onde você deseja ir? Porque quando você olha para essas duas coisas, você começa a ter conexões de ponte. Como é que eu uso isso daqui? Porque a sua história é o seu arsenal Avengers, seus super-heróis, suas ferramentas. E para onde você quer ir, você dá uma direção na sua mente para ter foco. Você não precisa ter um propósito grandioso assim, transformar o mundo, descobrir a cura da Covid. Você pode só lavar a louça todo dia ser um bom cidadão, todo dia fazer o bem a uma pessoa, entregar o que você tem para fazer com carinho, com amor,
Você tá entendendo? Então as pessoas ficam Sim. procurando propósito em coisas gigantescas, né? Não, é você fazer... Extravagantes. Você precisa se doar com amor nesse conceito de ser digna, né? Que é assim, aquele trabalho que você realiza, o universo escolheu você para fazer. Outra pessoa pode fazer, mas não será você. Então, como que eu posso fazer isso que eu tenho? Como é que eu posso fazer essa live a melhor live que eu posso? Entendeu? E amanhã vai ter outra live, eu vou fazer outra live a melhor que eu posso. Você tá entendendo? Sempre com esse... Isso é significado. Isso é significado. Eu não sei Verdade. se eu te respondi. Você me respondeu muito bem e assim, a gente sempre comenta, né, lá nas nossas lives que o feito é melhor do que o perfeito, né? A gente tem que começar, tem que botar o pé, dar o primeiro passo sempre. O medo vai sempre acompanhar a gente, né? Porque a gente está vivendo momentos novos, né? Que antes a gente nunca passou por situações igual essa. Então, Lucimar, quero te agradecer mais uma vez, por trazer um assunto assim muito importante, muito relevante, que é felicidade, né? Vou repetir, nós estamos vivendo momentos muito difíceis e está todo mundo muito focado naquilo que é ruim, naquilo que traz tristeza, que traz dor, né? Então, você saber construir em cima disso daí, né? Você ressignificar, você ter atitude, né? Igual a Verônica sempre fala comigo, atitude, 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 né? Ela é aquele grilo falante, né? Que fica sempre, né, em cima de mim ali, me empurrando, né? Então, esse é um presente, né, de aniversário. Ela tá falando aí, eu ia falar, mas ela tem uma sintonia ali que é fora do normal. Então, eu quero agradecer, né, por seu tempo. Eu sei que você é uma pessoa muito ocupada, eu tenho te acompanhado lá nas redes, no YouTube, e assim, eu tô apaixonada por esse jeito despojado com que você passa, né, a sua mensagem. Eu acho que é isso que a gente precisa. A gente não precisa de palavras difíceis, a gente precisa assim, ó, esse olho no olho, essa descontração, é passar realmente sentimento, emoção. Isso daí a gente sentiu hoje, né? Então, vamos deixar o convite aberto, né, para a gente falar principalmente de psicologia positiva, né, que eu estou sentindo que é o teu forte aí, a gente voltar, né, em outro momento falando mais sobre isso, né? E quero deixar aí um minutinho para você se despedir e mandar um beijo. Muito obrigada. Eu acredito na dimensão maior da vida e que essa vida que a gente vive aqui, ela é só um reflexo da verdadeira vida. Nós somos, para mim, seres espirituais vivendo uma experiência carnal. Então, quando a gente fala que estamos atravessando momentos muito difíceis, de muita dor, depende de onde você vai colocar seu olhar, porque eu tenho olhado para o momento do despertamento que o Covid tem trazido, da solidariedade, da quantidade de pessoas que estão revendo crenças, valores, que estão dando as mãos, que estão abdicando de superficialidades que não cabem mais, né? Então, há uma dor, mas assim, há muito trabalho a ser feito, né? E você não precisa ficar arraigado nisso. Essa é a minha mensagem. Levantemos as mangas e trabalhemos, tá bom? Gente, muito obrigada. Muito obrigada, um beijo para vocês e seguimos com as nossas lives do De Repente 50 semana que vem. Um beijo, gente. Até mais. Tchau, querida. Tchau, galera. Tchau.